Você sabe o que é Páscoa e a ordem dos acontecimentos logo após este momento? Bem-vindos, amados, a mais uma segunda-feira sapiencial. Vamos aproveitar essa energia da Páscoa para falarmos um pouquinho sobre isso. A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, escreve-se P-E-S-A-C-H, que significa passagem, ou seja, representa uma passagem, uma mudança, um livramento. E temos como referência o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13, que diz: vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Vou explicar esse contexto. Onde a Páscoa começou? A Páscoa ela surgiu lá no Antigo Testamento. Na Bíblia, está descrita no livro de Êxodo. Naquela época, o povo de Israel era escravo no Egito. Então, Deus levantou Moisés para libertar o povo. Antes da libertação, aconteceu um momento marcante. Deus enviou as pragas sobre o Egito. E na última praga, orientou o povo a sacrificar um cordeiro. O sangue desse cordeiro era colocado nas portas das casas. Vejam o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 5 a 7 e versículos 12 a 14. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, quando o anjo da morte passava, ele passava por cima dessas casas que tinha essa marca do sangue. Daí vem o nome Páscoa, que significa passagem. Resultado, o povo foi liberto da escravidão do Egito. E qual a conexão deste evento no Antigo Testamento com Jesus? Agora vem a parte mais poderosa. No Novo Testamento, a Páscoa ganha um significado ainda maior com Jesus Cristo. Jesus foi crucificado justamente no período da Páscoa judaica. E isso não foi coincidência. Assim como um cordeiro foi sacrificado no Egito para trazer o livramento daquele povo, Jesus se tornou o Cordeiro de Deus e foi sacrificado para trazer a salvação espiritual. Portanto, a Páscoa, juntando o significado do acontecimento lá do Egito Antigo com o acontecimento do Cordeiro de Deus, que é a morte na cruz de Jesus Cristo, nós temos o significado de livramento da escravidão e de salvação da vida eterna por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Este é o verdadeiro significado, a simbologia da palavra Páscoa. Vejamos o que temos em João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz: Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa,
assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pois bem, houve então a ressurreição, né? Depois da crucificação. Depois da crucificação de Jesus Cristo, acontece o maior milagre. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele morreu sexta-feira, às 15 horas, e no terceiro dia, que é o domingo, ele ressuscitou. Isso é celebrado no domingo de Páscoa, a ressurreição. E como referências nós temos Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6, que diz: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Isso daqui foi o anjo falando para as mulheres que procuraram Jesus lá na tumba. E também temos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, o seguinte: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quer dizer, ele foi o primeiro, né, dentre aqueles que morrem. Dormir aqui é no sentido de morrer. Ele foi o primeiro a ressuscitar, porque outros ressuscitarão por meio da crença nele, né, de que ele, a crença de que Jesus é o único suficiente Salvador e o comportamento em conformidade com tal crença vai permitir com que todos que assim agirem, acreditarem, sejam ressurretos como ele. Pois então, a ressurreição representa vitória sobre a morte, nova vida, esperança e recomeço. Resumindo tudo, a Páscoa tem dois grandes significados. No Antigo Testamento, portanto, é a libertação da escravidão do Egito, isso nós vemos lá em Êxodo, capítulo 12, e no Novo Testamento significa a salvação e vida eterna através de Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós temos o seguinte: Purificai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E a aplicação espiritual disso? A Páscoa não é só uma data. Ela representa, portanto, Deus trazendo o livramento, Deus oferecendo uma nova chance e Deus mostrando que o fim nunca é o fim. Então, traga essas três reflexões para a sua vida, para o que você está passando hoje. Deus traz livramento, Deus oferece uma nova chance e Deus mostra que o fim nunca é o fim. Se você está achando que seu fim é essa situação ruim que você está vivendo hoje, lembre-se de que o fim nunca é o fim. Vejamos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, sobre a ordem dos acontecimentos, né? Logo após a ressurreição de Cristo, nós temos a ressurreição dele, que é o domingo de Páscoa. Ele ressuscita, aparece para Maria Madalena e outras mulheres, e depois aos discípulos. Na legenda deste devocional, eu vou deixar descrita toda essa ordem dos acontecimentos logo após a ressurreição de Cristo, para que vocês possam verificar na Bíblia de onde eu estou retirando essa cronologia, ok? Eu não vou citar cada uma delas aqui, porque o áudio vai ficar muito grande, eu não consigo subir depois. Aparições na sequência, depois da ressurreição. Então, Jesus aparece em Jerusalém e caminho de Emaús. Jesus aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús e depois aos discípulos reunidos, sem Tomé.
e temos as passagens bíblicas que embasam esse raciocínio. Depois ele aparece a Tomé 8 dias depois. Depois ele aparece na Galileia e na pesca milagrosa. Ele aparece aos discípulos no mar de Tiberíades, instruindo-os a retornar para Galileia. Instruções finais e período de 40 dias. Então, durante 40 dias, Jesus aparece com muitas provas incontestáveis, falando sobre o reino de Deus. Essas aparições que eu fui citando, na Galileia, para Tomé, em Jerusalém, caminho de Emaús, foram aparições que revelam como prova incontestável que ele, após a ressurreição, ficou caminhando na terra por 40 dias. Por fim, no 40º dia, ocorre a ascensão de Cristo. Jesus leva os discípulos até Betânia, lá no Monte das Oliveiras, e ascende ao céu. E uma nuvem o encobre, e na sequência, 2 anjos aparecem vestidos de branco para os discípulos que viram Jesus ascender aos céus. E esses anjos disseram: esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. Isso está lá em Atos, capítulo 1, versículo 11. Na sequência, ocorre uma espera em Jerusalém. Os apóstolos retornam a Jerusalém e esperam no cenáculo, conforme foi instruído por Jesus. Esperam o quê? Esperam o Espírito Santo, esperam o batismo do Espírito Santo, que é o dia de Pentecostes, que ocorre no 50º dia após a ressurreição de Cristo. Então, Cristo ressurgiu e passaram-se 50 dias até termos o dia de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre os discípulos, inaugurando a igreja. Portanto, essa é a ordem cronológica dos acontecimentos. Para vocês verificarem de onde eu estabeleci esse raciocínio, abaixo leiam a legenda. Curtam, compartilhem, porque é uma curiosidade importante para retirarmos da nossa mente essa ideia tola de coelho da Páscoa. Até a próxima segunda-feira sapiencial.